vídeo. A gente não garante que vai saber responder tudo, mas vocês podem mandar o que vocês quiserem, o que a gente souber também. Rodrigo Alves, boa noite, Ned, Sacane, Iclis e Vitor. Gostaria de saber de vocês quais serão os impactos imediatos que a inteligência artificial irá impactar na ciência histórica. Entraremos talvez na era do autodidatismo? Caso conheça Peter Joseph e Jacques Fresco, comentem sobre o Zeitgeist. É isso, né? Eu sempre falo errado. Zeitgeist, Ele sempre pergunta, eu sempre falo isso errado. Eu acho que ele é o Zeitgeist, ele deve estar falando daquele documentário, né? Isso. Acho que é o conceito hegeliano de Zeitgeist. Não, ele tá falando do documentário. É sim, isso aí. se é do documentário, esse documentário é horroroso. É um desastre, cara. Esse documentário que é o do que os Estados Unidos estão com uma arma. Que ele começa falando que, porque o Jesus não nasceu no dia 25. Foi várias partes do mito do Jesus foram roubadas de ouro. Isso tá errado. Muitas falhas históricas. Tá objetivamente errado. Não, tem muita, assim, tipo, é muita coisa. É um documentário bem fraco. Eu posso recomendar uma coisa pra vocês? Eu sei que eu tô recomendando livro, podcast, escambau. Tem um episódio do podcast do Mundo Freak que eles falam especificamente sobre o Zeitgeist. E é muito bom. O pessoal do Mundo Freak é gente boa pra caramba. Trazer a galera do Mundo Freak. Pô, chama o André, chama o Tupá. Falar do ET de Varginha. A Ira. E sobre isso também, porque realmente. O Keller mora aqui em São Paulo, inclusive. Dos deuses, que é tudo histórias, que é a mesma coisa, que nasceu no mesmo dia. Então isso aí é tudo mentira. Tipo assim, isso é É legal. objetivamente mentira, né? Porque muitas pessoas que querem refutar a questão a gente chama da... educadamente de revisionistas. Educadamente. É isso aí. É que assim, o revisionista, ele é o sujeito que ele, tipo assim, ele chega à conclusão que uma história, da forma como ela vem sendo contada pela historiografia, não é bem por aí. Então ele pode fazer um trabalho sério, que apresenta outras perspectivas, ou ele pode ser só um cara mentindo e se pinta como um revisionista. Nesse caso, normalmente, ele é um negacionista, né? Mas o negacionista não se assume como tal. Agora, ele se diz como revisionista para tentar dar um pouco de crédito pro negacionismo. Tipo, não, eu vim revisar essa tese. É um negacionista arrumado, né? Por isso que eu falei que quando a gente quer ser educado. Mas outro ponto dele é sobre inteligência artificial. Eu acho que é muito importante que, tipo assim, vou te dar um pequeno exemplo. Eu não lembro exatamente qual foi o fato, mas eu acho que caso as bombas... Eu posso estar falando errado qual o evento, mas não é tão importante, você vai entender por quê. O presidente Truman, ele tinha um discurso preparado caso as bombas nucleares tivessem dado errado. Pode ser um outro fenômeno da Segunda Guerra Mundial, tá? Deixar isso claro. O general Dwight Eisenhower tinha um discurso preparado caso o dia D falhasse, assumindo culpa. Eu acho que é esse. Posso ter? Desculpa, obrigado. Não tem o que dar errado na bomba atômica, na verdade, né? Não, então. Foi mal, tava doidão. Não, sim, mas ele tinha um discurso caso desse errado. E aí, o que acontece? Esse discurso, ele tá escrito. E não é absurdo nós pegarmos, simularmos, com a inteligência artificial, simularmos a voz dele e ouvirmos o discurso. É óbvio que isso não quer dizer que vai fazer a gente ter o maior insight da vida, mas isso é uma ferramenta, dentre várias ferramentas, que nós podemos ter enquanto historiadores para a gente tentar analisar possibilidade, porque alguém escreveu aquilo. Por que escreveu? Como seria? E claro que o se, que é uma parada muito estudada em história, se não é história. Se acontecesse, não é. Mas isso é uma ferramenta que pode nos ajudar a ter alguns insights sobre outras coisas. Eu vou ser muito, muito honesto. Inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que vai, em breve, estar no nosso dia a dia. Eu sei que existe um movimento até muito fundamentado em... faz sentido a gente se preocupar com ela, mas o problema não é a inteligência artificial. Esse é um movimento ludista que nós temos hoje, de olharmos para a inteligência artificial e falarmos, isso aqui é um problema. Não é. O problema é outro. Se a inteligência artificial, ela de alguma forma conseguisse diminuir a quantidade de trabalho para nós, e principalmente, se essa diminuição de trabalho fosse repassada para quem trabalha, para o trabalhador, para o operário, para quem está no dia a dia na labuta, a inteligência artificial funcionaria maravilhosamente. O problema não é inteligência artificial, o problema é como o sistema funciona de maneira desigual, explorando o trabalhador. Entendeu? A inteligência artificial é um martelo.
é uma enxada, é uma ferramenta. A questão é, o sistema é organizado de tal maneira que, infelizmente, um avanço tecnológico incrível como esse não soa como algo benéfico para nós. Esse negócio do porquê fazer um discurso, a gente passou por isso recentemente, que foi quando o Perseverance, né? Porque o que acontece? A NASA, ela faz a missão, então Perseverance foi para Marte. Se ele vai conseguir... Lógico que eles fazem tudo para que consiga pousar, mas você não pode garantir. Então, existe o discurso já preparado para uma falha. E às vezes vai. A gerente, a principal da missão, quando teve o sucesso da missão, ela pegou na live, ela pega o discurso e rasgou assim na frente de todo mundo, entendeu? Porque é uma coisa que realmente eles têm que estar preparados. Lógico que eles esperam o sucesso, mas estão preparados para o fracasso. Normal. Eu só queria voltar nessa pergunta porque tem um ponto específico dela que a gente não respondeu, que é o impacto das inteligências artificiais na ciência histórica, ou seja, no fazer científico da história. Eu acho que o impacto mais imediato é, no caso, se cria uma exigência ainda maior por parte, né, dos historiadores, se cria uma cobrança maior para que a gente suporte tudo que nós estamos falando em fontes, que é uma coisa que a gente já faz, só que qual é o ponto? Não basta mais dizer, para mim não vai bastar mais dizer eu me baseio nessa fonte. É tipo, eu me baseio nessa fonte que está em tal lugar específico, que assim, ó, de certa forma a gente já faz isso. Mas isso vai ficar mais importante. Porque, beleza, olha, tem um áudio, descobrimos um áudio de Hitler falando não sei o quê. Como é que você sabe se esse áudio é real ou não? De onde é que veio? A gente não sabe de onde é que veio? Não usa. Não usa. Você tem que saber de onde veio, porque isso pode ser falso. As falsificações estão ficando cada vez mais reais. Então, você tem que saber exatamente a origem. Aliás... eu queria só citar um caso, não tem tanto a ver com o assunto da inteligência artificial, mas essa coisa da falsificação de fontes. Nos anos 80, eu estou tentando lembrar o nome da revista, uma revista alemã, super conceituada na época, que vendia bastante. Um jornalista dessa revista recebeu uma informação quente de que tinham sido encontrados os diários de Hitler. O cara ficou em polvorosa, meu Deus, eu vou dar o furo do século. Foi lá, pagou uma grana federal nesses diários, levou esses diários para alguns analistas, assim, alguns deles, não muitos, né? Tipo, teve até um historiador, eu esqueci o nome dele, era o Hugh Trevor Roper, se eu não me engano. Ele viu os diários e falou, não, isso aqui parece ser legítimo, né? E tal. Ele até meio que caiu em desgraça depois. Aí, beleza. Revelaram os diários de Hitler, saiu, né, transcrição na revista, vendeu um absurdo, jornalistas em peso, todo mundo querendo ver os diários, papapá, não sei o quê. Não, peraí, vamos dar esses diários aí rapidão pra gente ver um negócio? Vamos dar uma analisada? Aí identificaram que, assim, primeira coisa, né, alguns historiadores, né, ficaram assim, não, mas peraí. Era notório entre os estudiosos da trajetória de Hitler e tal, que ele odiava escrever. O Mein Kampf, ele não escreveu, ele ditou esse livro. Ele ditou quando estava preso, depois do Putsch de Munique. Ele não gostava de escrever, ele ia escrever esse monte de diário. Não sabe, um cara que estava toda hora atarefado com alguma reunião, com alguma coisa de guerra, um cara que tomava decisões da guerra, o cara vai ficar escrevendo esse monte de diário? Então primeiro ponto, tá esquisito. Aí vem uma outra galera, tipo, o pessoal que estuda linguística e tal, tipo, ó, esse termo aqui não é muito condizente com o que se escrevia na década de 40. Isso aqui é um termo mais comum dos anos 70, 80, tá meio esquisito isso aqui. Aí vem outro especialista, diz, esse papel, aí foi a pedra, né, o último prego no caixão. Esse papel só começou a ser usado nos anos 50. Esse papel dos diários não era usado na década de 40. Então como que ele escreveu? Resumo da ópera. Um falsificador, que depois descobriram quem era e tal, criou esses diários, tirou da bunda, e eles passaram... Por quê? Para ganhar muito dinheiro. Aí ele conseguiu através...